Quando ela tinha de 15 para 17 anos, a família dela resolveu, numa carruagem, pegar a criadagem dela e ficarem passeando por praticamente toda a Europa. Aí ela conheceu Florença, onde ela nasceu, né? Enfim, conheceu vários países, e ela ficou extremamente impressionada com os exilados que ela encontrou na Suíça, as condições precárias de existência, tinha muita guerra, né? Muita pessoa exilada, desses exilados na Suíça. E nesse momento, no dia, esse é um dia importante, no dia 7 de fevereiro de 1837, ela ouve como se fosse um chamado de Deus, que ela deveria prestar serviços aos doentes, que essa ia ser a missão da vida da Florence, né? E aí ela começou a tentar estudar, mas pensa que foi fácil? Não foi nada fácil. Como é que era a mulher no século XIX? Né? As da elite, como eu falei, eram tranquilas, gentis. Se fossem religiosas, seguiam carreira religiosa, aprendiam a tocar piano, né, para servir os seus maridos e as famílias, né, de certa forma. E as operárias, trabalho escravo em fábricas e no lar. Dupla jornada, e a jornada de trabalho era de mais de 12 horas na época, né, da Revolução Industrial. Então, o papel da mulher era uma verdadeira catástrofe. Não podia estudar fora, não podia, entendeu? E tinha já um papel pré-determinado, não tinha como sair disso. Né? Ela teve uma paixão por um primo dela, e isso não é claro. Um historiador fala que ele não correspondeu, e o outro historiador fala que foi ela que não quis, porque ela queria já seguir ela deixou de lado a hipótese de casamento, porque achou que iria atrapalhar a carreira. Enfim, aqui é uma discordância em relação aos biógrafos, mas de qualquer forma ela não quis ir para essa linha. Então, até dizem, né, que a Florence teria 3 caminhos pelos talentos dela. Ser escritora, e ela escreveu o tempo todo um diário com verdadeiras peças literárias. Se der tempo, a gente até vai ler alguma coisinha aqui que ela escreveu. Ela poderia ter sido uma esposa brilhante dentro dos conceitos da época, mas ela escolheu lutar pela enfermagem, por mais coisa que a gente vai ver aqui no transcorrer do programa. O que muda de vez a cabeça da Florence, né? Em 1844, teve um médico e filântropo americano, que era o Samuel Hove. E ele foi o primeiro cara a incentivar, falou, não, olha, o mundo precisa de você, os hospitais precisam melhorar, a mulher precisa ser enfermeira sem ser religiosa, sem ter que trabalhar, não é que devia ser, não ter crença, não é isso, mas não está trabalhando de graça, né? como dentro de um convento, mas ser uma profissão para a mulher que estava se libertando. E aí, mas ela ainda, né, a família toda contra mesmo. Em 1845, ela cuida de um parente enfermo e percebe que além que o carinho só, paciência só, bondade só não era suficiente. Ela tinha que desenvolver conhecimento científico e tinha que desenvolver habilidades. Então ela começa a visitar hospitais, né, da Inglaterra, da Europa, mas ainda angustiada, porque ela queria, cada vez que ela visita o hospital, ela vê a situação ruim que eram os hospitais e vê, eu tenho que fazer alguma coisa, mas não consegue fazer. Ela sofre um colapso nervoso em 1847, passa 10 dias num convento católico em Roma, onde absorve o espírito da igreja, não é? E da igreja ecumênica, eu acho que isso que é interessante, né? Mas se mantém, como até o final da vida, na crença anglicana. E nesse ano, ela conhece a pessoa que talvez tenha sido mais importante na vida dela, que é o Sidney Herbert, que exerceu grande influência. Posteriormente, ele foi ministro da guerra, e é ele que nomeia ela para ir no Lazareto de Scutari quando ocorre a Guerra da Crimeia. Mas isso é para daqui a pouco. Eu vou continuando um pouquinho com essa história, né? Em 49, então, ela conhece o trabalho tanto de diaconisas católicas como diaconisas protestantes. As católicas lá de São Vicente de Paulo e as protestantes lá do Theodor Fiedner, com quem ela ficou 3 meses, porque a família deixou. Você só vai poder ficar lá por 3 meses. Ah, e interessante, viu? A família escondeu que ela foi para lá, porque ia ser desgastante para as outras famílias da Inglaterra, da elite, saber que a Florence meteu na cabeça que ela ia ser enfermeira.
né? Entenderam? Que era um negócio que estava esquisito, né? Então, ela escreve, nesse o primeiro livro dela, nessa época, um livro chamado Cassandra, onde ela relata toda essa angústia que ela vivia, essa vida vazia que ela achava que era das elites lá. Ela estagiou lá no Hotel Dieu, em Paris, em casas de caridade, assistiu cirurgias, visitou hospitais na França, Alemanha, Inglaterra, e ela começou a construir gráficos, tabelas, com os dados, né? Foi pioneira nessa área também, que a gente usa muito, nós que somos controladores de infecção, usamos muito isso, mas a Florence foi a primeira a usar isso, até para controlar a infecção, no caso do lazareto de Scutari. E ela sempre teve o poder de observação da Florence era fantástico e grande interesse em ajudar pessoas enfermas. Então, ela sempre ofereceu informações para quem fosse fazer gestão dos serviços de saúde, né, de uma maneira séria. Então, a partir disso, terminada lá a Guerra da Crimeia, ela é antes ainda, desculpe, um pouquinho antes da Guerra da Crimeia, ela é convidada a chefiar um instituto para cuidado de senhoras carentes em Londres, que era vinculado ao Hospital King College, né? Então, e dá de cara ela já começa a fazer uma revolução. Os lençóis eram tão estragados que eles eram comidos por ratos. As poltronas todas estragadas, mal cheirosas, os travesseiros feridos, rasgados, ela joga tudo aquilo fora, adquire material de limpeza e dá um banho de hotelaria nessa unidade aí. E aí, uma coisa que muda bastante a vida dela, o pai ficou doente. Aí ela acompanha o pai, né, enquanto ele está doente, aí o pai percebe a importância que a Florence teve na recuperação dele, e aí ele fala, resolve ficar do lado dela. Embora a mãe e a irmã continuassem contra. Tal era o preconceito ácido que tinha, né, contra a enfermagem, que vem lá do Henrique VIII, né? E ela sempre anotando as coisas do diário, identificando deficiências no hospital, no enfermagem, preparou relatórios para a Inglaterra, enfim. Daí estoura a Guerra da Crimeia, né, que foi de 1853 a 1856. Uma vez foi interessante, vou fazer até um paralelo aqui rapidinho com isso. Eu estava num congresso de controle de infecção, acho que foi em Belo Horizonte. Quando alguém perguntou, no ônibus, que estavam os palestrantes indo para a festa, quem ganhou a Guerra da Crimeia, ninguém sabia, né? Eles nem sabiam quem tinha guerreado na Crimeia, né? Mas aí alguém deu uma resposta muito espirituosa. Eu sei quem ganhou a Guerra da Crimeia. Ficou todo mundo curioso para saber, né? Ele falou, foi a enfermagem. E não deixa de ser, né? A enfermagem realmente ganhou a Guerra da Crimeia. Mas a Guerra da Crimeia foi a união da Inglaterra, França e da Turquia contra a Turquia, na época era o Império Otomano, né, contra esse expansionismo russo, e logo lá na Ucrânia, de novo, né, na Crimeia, que está toda aquela confusão por lá de novo. Né? Então, aí a Florence está preparando para ir lá para a Crimeia. Professor, eu destaco aqui desses seus comentários, nessa sua explicação, né, sobre a história da Florence, essa parte em que ela já fazia as anotações, né, em seu diário, então já eram as evoluções, né, de enfermagem, por assim dizer, já começando, e ela já fazia a identificação das deficiências na atuação da enfermagem e a má higiene hospitalar. Então, eu acredito que, basicamente, ela tem uma especialização aí na CCIH, com certeza. A Florence era pioneira da CCIH, sem dúvida alguma. No meu livro eu coloco muito isso, né, naquele capítulo, o quanto ela foi importante para o controle de infecção. Ela já fazia toda essa inspeção, né? E aí, professor, quais foram os principais desafios que a Florence encontrou para realizar toda essa estruturação da enfermagem e o seu trabalho, né, durante a Guerra da Crimeia? Bom, então, eu acho que isso aqui que eu vou falar agora é uma coisa para vocês entenderem a grande importância do trabalho da Florence, né? Os hospitais eram escuros, sujos, tinha doente acumulado no mesmo leito, como eu falei, as roupas de cama nunca eram trocadas, os médicos
não lavavam as mãos, né? Samuel Vai já lutou contra isso, também não conseguiu, inclusive antes da cirurgia. E eles usavam uma sobrecasaca para fazer todas as cirurgias, era a mesma. Eles penduravam num lugar lá, iam para a casa deles, iam operar de novo lá no hospital, pegavam aquela mesma sobrecasaca, e eles até achavam que quanto mais suja de sangue fosse a sobrecasaca, o médico era melhor, porque tinha feito mais cirurgias. Era uma loucura, né? As enfermeiras inglesas, então, eram um terror. Tinham reputação, como eu falei, de bêbadas, atrapalhadas, sujas, né? Porque é aquele problema que eu falei lá do Henrique VIII. Os hospitais ingleses não eram considerados locais convenientes para moças de família, né? Devido a esse fato da maioria das auxiliares lá serem recrutadas na prisão, eram analfabetas, tinham realmente moral duvidosa. Então, queriam que as moças de família, como Florence, ficassem longe. Por isso que ela sofre, então, essa grande resistência familiar, que eu já expliquei. Mas, por outro lado, a Rússia e a França estavam na frente da Inglaterra. Elas já tinham hospitais melhores estruturados, mas o inglês era uma tragédia. E aí teve um jornalista que denunciou todos os absurdos que aconteciam lá. E aquilo teve uma ampla repercussão na opinião pública. Então, a Florence oferece os serviços ao seu amigo. Lembra que eu falei? Aquele cara importante, o Sidney Herbert, ele era ministro da guerra. Então, a Florence fala, deixa eu ir lá para a Crimeia. E ele meio que fala assim, puxa, eu pensei exatamente em você para ir para lá. Né? Então, ela é nomeada superintendente da instituição de enfermagem feminina dos hospitais gerais ingleses na Turquia. A partir dessa nomeação, ela seleciona 38 enfermeiras, no dia 21 de outubro de 1854, vão lá para a Crimeia. E ela já falava de cara, eu não estou indo para a Crimeia para lutar contra os russos, mas eu quero lutar contra a fome, contra as doenças, contra a desorganização, contra a sujeira e o frio. Né? Então, ela já sabia que ela ia lutar pela vida, mesmo estando num ambiente de guerra. Olha que coisa interessante, né? Por exemplo, na Guerra da Crimeia, entre os absurdos que aconteceram, principalmente entre os ingleses, porque assim, eles chegavam lá perto de Constantinopla, hoje Istambul, né? E aí tinham que ir de barco pelo Bósforo e depois lá pelo Mar Negro até chegar na Crimeia. Para levar mais soldados, para ir os barcos superlotados, eles tiraram os animais de carga, tenda, fogão, curativo, remédio, então tudo que seria importante para eles ficarem lá. Imagina a tragédia que eram eles lá. E eles enfrentam um surto de cólera lá. E morria tanto soldado que eles eram atirados no meio do mar, exatamente por terem morrido. Né? Então o exército estava totalmente paralisado e, de certa forma, derrotado pelos micro-organismos mesmo, né? Dá até para a gente dizer isso. O exército estava derrotado pelos micro-organismos durante a Guerra da Crimeia, né? E, embora estivesse ganhando batalhas. Quando os soldados se feriam, aí a tragédia era enorme. Eles iam em barcos superlotados, com feridos, doentes, moribundos, com soldados amputados, com disenteria, com cólera, inclusive, num barco em que cabiam 200 pessoas, 1.500 soldados até. Isso para ir até o Lazareto de Scutari, que ficava em frente a Istambul, Constantinopla na época, né? Morria 75% das pessoas nesse barco. Então, veja bem, por isso que estava errada aquela questão quando vocês falaram, né, que não foi o que mais matou foi a assistência à saúde mesmo, não foi a guerra que mais matou os soldados ingleses durante a Guerra da Crimeia. Olha que doideira, né? Mas chegando no hospital, pensa que a coisa estava resolvida? Coisa nenhuma. O hospitalar era precária, as condições sanitárias. Para você ter uma ideia, tinha um monte de feridos no hospital, 5.000, alguma coisa assim. Tinha 10 urinóis. Acho que não sei como é que eles conseguiram, né? Resolver com 20 urinóis, desculpe, isso. Não tinha panela, chaleira, prato, talher suficiente para as pessoas comerem. Como é que eles faziam? Eles tinham um caldeirão, cozinhavam carne com salmoura e daí atiravam em relação aos doentes. Quem pegou, comeu. Quem não pegou, passa fome.
era desse jeito que era estimulada as coisas. Os doentes ficavam dormindo em acúmulos de palha no chão, porque não tinha colchão, não tinha leito suficiente, era um do lado do outro. Era um caos. Era um caos. E não tinha uniforme, não tinha pijama para eles, né? Obviamente não tinha. Então eles ficavam com os uniformes sujos, com sangue, com terra, com tudo da época da batalha, né? Só que tinha um staff médico. Eles até queriam alguns mudar essa situação, mas você sabe como é que é a hierarquia militar, né? Ela existe até hoje. Se o comandante fala que não tem que mudar, não muda. E a Florence foi pior ainda, porque isso é um detalhe interessante. Ela foi a primeira mulher, olha que interessante, a primeira mulher a ser colocada como um oficial em tempo de guerra. Nunca tinha acontecido isso na história da humanidade, né? Então ela foi como mulher oficial na guerra, mas não para, obviamente, para cuidar dos dois. Mas os comandantes ficaram putos, falando o que essa mulher veio fazer aqui. E aí ela organizou tudo aquilo. Ela comprou talheres. Ela primeiro, né, junto com o jornalista, eles denunciaram as condições. Lá começou o pessoal a arrecadar dinheiro para a fundação, que depois virou a Fundação Nightingale, né, para ajudar lá. Então vinha muito dinheiro para a Florence trabalhar lá, né? Então ela começou a comprar tudo, comprou caldeira, comprou fogão, comprou talher, foi organizando tudo. Ela, inclusive, organizou biblioteca para os soldados poderem lerem durante a recuperação. Mas os comandantes ficaram bravos com ela. Falaram assim, você está... Primeiro, eles achavam o seguinte, olha, mulher não serve para batalha e não serve para exército. Então, já eram contra a Florence, né? Segundo, eles falavam, os soldados são os covardes que vêm para cá, porque eles foram feridos durante a guerra. Então, eles já desprezavam os soldados que estavam lá, porque os bons eram aqueles que eram os valentões que continuavam lá matando o russo, né? Aqueles que perdiam a batalha para o russo e ficavam doentes eram os fracoides. E achavam ainda que ela, com aquela história de livro para cá, pratinho para eles comerem, estavam tornando eles meio afeminados, né? Entende? Olha a coisa. Então, totalmente contra ela, né? Ela faz um amplo inventário de tudo que está acontecendo, e aí é nesse período que ela faz as famosas rondas noturnas também, que era conhecida como Dama da Lâmpada, né? Ela pega também a lâmpada, como já acontecia na Idade Média, ia de leito em leito, chamado de leito aquilo, né? Ela ia de cama em cama fazer isso. Mas isso começou a abalar muito a saúde dela. Ela chegava a trabalhar na época da Guerra da Crimeia, sabe quantas horas por dia, Jéssica? Você tem ideia? 22 horas por dia. Quer dizer, ela dormia apenas 2 horas, né? Quando a mortalidade, que quando ela chegou era 40%, então olha que absurdo. Quando você ia transportar os feridos até o lazareto de Scutari, tinha outros hospitais também, morria 75%. Dos que sobravam, 40% morria lá dentro do hospital. Então, veja, né? Por isso os hospitais eram mais perigosos do que o campo de batalha mesmo, né? E quando ela faz esse trabalho e reorganiza tudo, cai para 2%. Então, de 40%, caiu para 2%. Olha, eu, como controlador de infecção, sonharia em ter um resultado desses com a minha taxa de infecção, né? Fazer cair 20 vezes o risco de infecção. Só que daí, depois que ela organiza, de certa forma, o lazareto de Scutari, ela vai para o campo de batalha. E lá ela pega uma doença que na época se chamava febre da Crimeia, mas parece, pelos relatos dos casos, que era febre tifoide. E ela sofreu sequelas dessa doença, né? Comprometeu a sua saúde até o fim da vida dela, né? Ela foi uma das últimas pessoas a deixar lá o campo de batalha quando a guerra acabou em 1856, mas ela voltou, depois a gente vai falar sobre isso, né, com muito prestígio lá na Inglaterra. Mas aí, em 1860, em 59, ela publica Notas sobre Enfermagem, que é um livro muito bem escrito, né, onde ela reestrutura a enfermagem, né, muito legal o que ela fez. E cria também um livro popular, Notas sobre Enfermagem para as Classes Laboriosas, que era exatamente para passar esse conceito para as pessoas que ficavam em casa também.
Publica em 61 notas sobre hospitais e em 63 relatórios sobre o exército da Índia, que é um outro problema que ela resolve cuidar, né? Mas o importante é que em 1860, entre o Notas para a Enfermagem e aquele resumo que ela fez só para as pessoas leigas, né, vamos por assim dizer, o Samuel lá, que a apoiava, né, o Sidney Herbert, desculpe, ele falece. E aí, quem entra como ministro da guerra fica radicalmente contra a Florence, porque ela estava lutando também para melhorar as condições dos hospitais militares, inclusive na Índia. Ela também na Índia era terrível, e ela percebe o seguinte, né, nessa história dela trabalhar com a Índia. Por que morria também muito soldado lá nos hospitais da Índia? É porque o problema de má higiene não estava restrito nos hospitais, era uma coisa cultural na Índia. Então, ela quer fazer grandes mudanças também socioculturais na Índia, tanto que ela é chamada de governadora pro forma, governadora real da Índia, e não o governador mesmo, que ficava lá na Índia, né? Porque ela exerceu grande influência sobre ele, mas também não, ela lutou muito para que isso fosse mudado, mas não mudou muita coisa, não. Ela ficou muito frustrada com muitas lutas que ela tentou enfrentar na vida. E o que aconteceu? Ela ficou tão debilitada, né, que ela ficou aproximadamente o resto da vida dela, ela passava quase que exclusivamente no quarto dela, ou por conta da doença, ou porque ela queria ficar isolada do mundo para poder completar os seus estudos. Mas ela ia denunciando, né, imundície provocada por negligência, era parecido com Samuel Weiss, né, que acompanhou a história de Samuel Weiss também vê isso. Ela falando isso, luta junto com assistentes sociais, então, de certa forma, serviço social também tem um pezinho da Florence Nightingale, mas aí a coisa vai começando a complicar para ela. Em 1874, o seu pai morreu e ela fica responsável pela mãe e pela irmã. Em 79, o projeto que ela estava lá para melhorias na Índia é totalmente arquivado. Em 80, morre a sua mãe. Em 90, morre a sua irmã. Em 1901, ela fica cega. A partir de 1906, ela começa a desenvolver demência. E aí, quando ela já não estava percebendo o que acontecia no mundo, é que o rei Eduardo VII resolve dar a ordem do mérito para Florence. Mas é interessante, apesar disso, ela nem perceber que ganhou esse prêmio, ela foi a primeira mulher, olha como o preconceito com uma mulher era alto, né? A inglesa a receber essa ordem do mérito lá na Inglaterra, né? Ela, aí, só em 1909 é que começam a dar bola para aquelas reformas sociais que ela queria implementar. Mas ela não percebeu nada disso porque ela morreu no dia 13 de agosto de 1910. Infelizmente, né, só deram realmente aí esse mérito quando ela já não tinha mais esse entendimento, né, professora? Ela já estava com a demência instalada, ficou cega, então acredito que para ela foi aí uma perda enorme, já que ela gostava muito das suas leituras, de estudar, né? Uhum. E, enfim, isso acontece com vários outros precursores, né? Não só da enfermagem, mas que lutaram tanto e aí acabaram, às vezes, nem em vida conseguiram ter esse mérito, né? O resultado das suas lutas não puderam acompanhar quais foram os resultados positivos. E, professor, a gente sabe que tiveram repercussões, né, das lutas da Florence, que ela teve em vida. Né? Quais foram essas principais repercussões das lutas dela? É muito interessante. Quando ela volta para a Inglaterra, da Guerra da Crimeia, ela é recebida como heroína, mas ela faz um negócio interessante, ela volta anônima. Ela se registra como senhora Smith porque ela não queria esse tipo de reconhecimento público. Ela sempre teve essa não gostava muito de aglomerações, de muita badalação, embora o nome dela tinha bonequinhas da Florence, chaveirinhos da Florence. Florence era o nome a rainha Vitória era fã dela, né? Então era o nome, mas ela era reclusa mesmo, né? E com a doença ficou, como a gente falou, praticamente reclusa ao seu quarto.
Mas foi interessante o que acontece, né? Aí, quando ela volta, a mãe e a irmã resolvem apoiá-la, né? Mas depois que, né, a vida toda, praticamente, elas foram contrárias a esse dom da Florence.